hoje a gente vai falar sobre armazenamento de melgueiras, detalhes que podem salvar a sua produção. Parece um assunto simples, porém, muita gente fica com dúvida mesmo assim. Quando é que eu começo a retirar melgueiras das colmeias? Então, tem vários momentos, mas principalmente o principal deles é quando a florada acaba, né? Ao invés de a gente deixar aquelas melgueiras todas dando espaço nas colmeias e fazendo com que as abelhas tenham mais dificuldade de controlar a temperatura interna para manter ali no centro 34, 36 graus Celsius, que é a temperatura de desenvolvimento das crias, tá? Por isso que elas, quando está muito frio, as abelhas se juntam mais ao centro do enxame, ali da caixa. Quando está muito quente, vocês vão ver elas se expandindo, inclusive criando até aquela barba de abelha para fora da colmeia. Então, dessa forma, elas fazem a regulação da temperatura para que, internamente, bem ali na área de cria, a temperatura fique entre 34 e 36 graus Celsius, que é a temperatura ideal para o desenvolvimento aí das crias, tá? De ovo até o nascimento perdão, da abelha adulta. A gente retira também quando o enxame pode ter enxameado, tá? A gente vai reduzir ali o número de melgueiras que porventura estejam na época da safra. Por quê? Também para essa questão de regulagem da temperatura, mas um principal motivo é você não deixar material sem cobertura de abelha. Então, quadros que não estão cobertos de abelha, mas eles não têm proteção contra inimigos naturais, principalmente a traça e agora o pequeno besouro da colmeia. A gente está tendo muito sucesso aqui, retirando todos os quadros que as abelhas não estão cobrindo, não é nem trabalhando, é cobrir mesmo. Você levantar aquele quadro e tá cheio de abelha para que ela possa limpar e cuidar. Por exemplo, o besouro, ele transita normalmente entre as abelhas, elas até tentam retirá-lo, mas tem hora que ele acaba ficando por ali, sem ser incomodado. Ele entra nas frestas dos quadros, nas frestas da colmeia e fica por ali. E a fêmea, ela bota os ovos ali ao redor dos alvéolos e nas frestas dos quadros. Por quê? Principalmente de favo de alimento. Porque ali justamente tem alimento para as larvas. Ela também coloca nas crias, mas as crias são mais protegidas pelas abelhas. Então, o que elas fazem? Assim que o besouro bota o ovo, as abelhas já retiram. Se duvidar, dependendo aí de uma falta de pólen na natureza, as abelhas até consomem. É que a gente não tem nenhuma informação sobre isso, realmente certificada por algum trabalho científico. Mas pode acontecer, porque o ovo é proteína, na medida que ela vai limpando esses ovos, ela pode até consumir esses ovos como fonte de proteína, tá? Mas, de qualquer forma, ela limpa os quadros. Então, eu costumo retirar essa retirada das melgueiras, serve justamente para você proteger também os seus favos e proteger a saúde da sua colmeia, tá? Caso contrário, a gente vai ter infestação de traça, que é muito rápido também, e aí as abelhas cuidam da mesma forma que eu falei agora do besouro, tá? Se vocês retirarem quadros que as abelhas não estão cobrindo, ela vai conseguir limpar melhor aquele quadro e não permitir a proliferação da traça. Quem é aí apicultor já e está, às vezes, iniciando, percebe que se deixar muito quadro na colmeia e o enxame, por exemplo, diminui bastante, a traça ataca. Mas não é bem atacar. A traça, ela vem em segundo plano ali, depois que o enxame enfraqueceu, a traça vem e aí a coisa se complica. A mariposa coloca os ovos, e são muitos ovos, e as abelhas não dão conta de cuidar todos os quadros, porque o enxame está pequeno, porque às vezes está fraco por fome, às vezes está fraco porque enxameou, né? Tem vários aspectos aí que trazem que a colônia fica mais fraca nesse sentido de limpeza. Por isso, também, que a gente retira melgueira, e aí a gente vai ter que armazenar essa melgueira em algum lugar adequado, tá? E esse lugar adequado nem sempre é o que a gente pensa, né, o que a gente imagina.
Eu já guardei várias vezes, quando eu comecei, deixava na colmeia, né? Isso aí, a abelha vai cuidar. Quando eu chegava, estava lotado de traça, bicho tinha derrubado, macaco tinha retirado os quadros e jogado lá para cima, nas árvores, simplesmente detonavam a colmeia. Agora a gente tem besouro, depois tinha traça, né? Antes tinha traça só, agora tem besouro. E só que eu deixava nas colmeias. Já vou falar, assim, ó, então não pode deixar nas colmeias? Calma que eu vou dar as opções daqui a pouquinho. Por enquanto estamos dando uma geral aí no assunto. Eu deixava lá. Aí depois resolvi retirar e guardar numa sala, né, protegido da chuva, da poeira. Chegava lá, aquilo estava detonado de traça também. Falei, mas o que está acontecendo? Será que eu não estou fazendo alguma coisa, né, certa, etc? Por que tem tanta traça? E de onde veio nessa traça? Porque estava tudo fechado, bonitinho e tal, e entrou mesmo assim traça. E aí, claro, fui aprendendo ao longo do tempo, fazendo curso, etc. E aprendi que, às vezes, o ovo da traça já está lá. Se você armazenar sem nenhum tipo de tratamento, você vai perder esse favo para traça, não tenha dúvida alguma. E por que que eu recomendo sempre o derretimento dos favos mais velhos, aqueles mais escuros? Na verdade, assim, eu vou ser bem sincero para vocês, a gente está com um problema do besouro aqui no Mato Grosso do Sul, e, sinceramente, eu estou derretendo tudo. Saiu melgueira do campo, já vai os favos para o derretedor. E por quê? Justamente para evitar essa proliferação, se tiver algum ovo ali na fresta do quadro, se tiver ovo na cera, tanto de trás quanto de besouro. O pessoal fala assim, mas você não vai perder tempo, né, com isso? Eu já fiz duas comparações já, né? Colocando os favos já puxados e colocando lâmina de cera, tá? A velocidade de puxada e preenchimento com mel na africanizada, para ser bem sincero, é a mesma. Eu não vi muita diferença com a colheita final em relação a também colegas que eu perguntei a mesma coisa. O que eles colocaram, se era um favo puxado ou se era lâmina de cera. Então, diante do resultado, que é praticamente o mesmo, eu prefiro colocar lâmina de cera e derreter tudo, inclusive produzindo até mais cera. Tá? Então, a gente tem que guardar tanto as melgueiras quanto os quadros com algum tipo de tratamento. Não tem jeito de você guardar assim sem fazer absolutamente nada, deixar ao Deus dará. Eu vou dar aqui várias opções para vocês, inclusive sem usar nenhum tipo de produto, tá? Mas algo terá que ser feito. Então vamos lá. A primeira sugestão é guardá-los dentro da colmeia. Gustavo, você acabou de falar que não funciona? Não, eu não disse que não funciona. Eu disse que eu fazia sem técnica alguma. Eu simplesmente deixava o enxame passar entre safra com todas aquelas melgueiras para cima que eu tinha colhido mel. Tá? Então aí já não funciona dessa maneira. O primeiro passo é o seguinte, retira. Tá? Se quiser guardar com favo, aqui fica bem claro também que se vocês quiserem guardar com favo, vocês vão fazer dessa maneira, de forma, então, natural. Vocês vão levar alguns pallets lá para o campo, tá? E passar um plástico por baixo, plástico transparente, resistente, tá? Colocar nessa posição aqui as melgueiras, para que elas fiquem com uma boa ventilação entre si, tá? Porque o plástico transparente? Por causa da luminosidade. Mas não podia deixar aberto? Aí a gente tem a poeira. E fechar totalmente evita poeira e evita até outros tipos de insetos e animais entrarem ali naquele pacotão de melgueiras instaladas ali. Tá? Então ajuda bastante a permanecer os quadros dessa maneira. Alguns colegas, também apicultores e até alunos, eles me disseram que em determinados locais aqui do Brasil, principalmente no sul, é só passar o plástico transparente por cima, não precisa encapar para que tenha a ventilação. Porque caso esse plástico fure, como no sul chove bastante, a umidade pode entrar e pode ocasionar algum tipo de problema. Tá?
se quiser guardar sem o plástico, que tenha pelo menos uma cobertura de um galpão ou algo parecido, tá? Justamente para não pegar muita poeira, tá? E também não pegar chuva para não estragar o material também. Essa é a primeira opção, sem nenhum tipo de produto utilizado. Aí nós temos, aí sim agora, utilizando um produto que é muito fácil de encontrar. Podem ser numa sala, pode ser em local aberto. Aí sim, vocês vão utilizar uma lona, tá? De preferência material plástico, bem resistente, e vão colocar ou um fundo ou um pallet, e vão colocar ali 10 melgueirinhas ou 5 sobreninhos. Melgueirões em torno de 6. E vão empilhá-los, tá? Nessa quantidade. Então, 10 melgueirinhas, 5 sobreninhos ou 6 melgueirões, tá? Aquele 3/4. E em cima dessa pilha, vocês vão abrir um álcool, 1 litro de álcool, pode ser o 46, tá? Eu não recomendo muito o metanol, o álcool combustível, porque o álcool combustível ele contém metanol. E esse metanol ele é tóxico para nós, tá? Então, eu não recomendo, não. Eu prefiro que seja o álcool, mesmo que seja o 46, que é um pouco fraquinho, né? Tem bastante água, mas ele mantém ali um controle nesse pacote. Ele mantém um controle de inimigos naturais, como a traça, principalmente, tá? E evita que a traça detone esses favos. E é só deixar fechado, e aí, de vez em quando, vocês podem dar uma olhadinha para poder ver se está tudo em ordem, né? Com os favos, se estão bem preservados. E um detalhe importante, em qualquer armazenamento de melgueiras, em qualquer sistema, eu vou falar agora para não esquecer de falar depois. Jamais, jamais armazenem quadros, ou favos, né? Favos e quadros, contendo pólen. Nem sequer um alvéolo de pólen, porque ali pode estar bastante, uma fonte muito grande, inclusive, de fungos, bactérias e até outros agentes, tá? Se aquele pólen começar a mofar, a gente tem aí um perigo para a saúde das nossas abelhas. Então, favos com pólen, ou vocês já reutilizam, se for novo, tá? Eu não gosto de reutilizar a favo que já está escurecendo, tá? Ou vocês derretem de uma vez. Minha recomendação: armazenem favos apenas que tiveram mel e estão completamente secos de mel. Só aquele favo novo, favo branco. É esse que eu recomendo vocês armazenarem. Começou com uma manchinha marrom ali, vapor, solar, água, derrete do jeito que vocês quiserem, tá? Mas é interessante não armazenar favo com pólen, porque vocês vão ter uma dor de cabeça depois e pode contaminar até a sua colmeia ali futuramente. E muitas vezes até perder os favos, porque fica tão mofada a coisa que você vai ter que derreter de qualquer jeito. Então, não armazenem favos com pólen, nem um alvéolo sequer. Derrete ou já joga num enxame novo para ele trabalhar aquilo ali, limpar e permanecer, tá? Dentro da colmeia também, esqueci de dizer, né, que eu tinha falado que eu fazia, mas de forma errada. Vocês podem utilizar o que a gente chama de entretampa. A entretampa ela pode ser de duratex, de lona, de plástico, que ela cobre praticamente todo o ninho. E acima desse ninho, você coloca as melgueiras. Você vai fazer um furo no meio ou nas laterais para as abelhas subirem e continuar ali o trabalho de preservação desses favos. Sinceramente, eu tenho muito medo desse método, principalmente onde a gente tem aqui o pequeno besouro da colmeia. Eu não recomendo, para ser bem sincero. Eu prefiro derreter, inclusive os favos novos, tá? Eu derreto, ganho uma lâmina e produzo mais outra, praticamente, tá? Se for favo branco, favo bem formado, gente, praticamente vai te dar 2 lâminas, ou quase 2 lâminas. Então, você usa uma e vende essa quase uma lâmina também, ou amplia o seu apiário com a cera própria. E é por isso que eu incentivo vocês a trabalharem com lâminas. Além do mais, vocês também mantêm aí a saúde, né, do enxame intacta, porque lâmina de cera é sempre nova, né, não tem nenhum agente
infeccioso ali, nenhum micro-organismo que possa causar alguma coisa para as abelhas, e muito menos besouro e traça. Se tiver traça, a abelha limpa assim, de uma forma rápida, ou até você se perceber, é só passar a água ali, que os ovos saem e tchau e benção. Então, eu prefiro realmente trabalhar com lâmina de cera, tá? Muitos trabalham também não armazenando as melgueiras, mas os quadros dentro de tambores com cachaça ou álcool. Funciona. Basta colocar pouca coisa no fundo desse tambor, mas aí tem que lacrar, tá? Uma cinta ou uma tampa que feche muito bem, para que o álcool fique ali dentro e aí fica tranquilo. Para tirar esses favos e reutilizar 24 horas depois de deixá-los num local com boa ventilação para sair aquele cheiro. Tá? E uma outra maneira de você preservar favos, tá? Que o pessoal tem muito medo, muito receio de contaminar os favos, é o tal do Gastoxin. É um produto, é uma pastilha, com produto que é utilizado para você trabalhar grãos também, para evitar a contaminação por vários tipos de insetos e parasitas, os grãos, e você pode utilizar tranquilamente nos quadros com as ceras. Só um detalhe, você vai ter que fazer um bom sanduíche com as melgueiras, com lona ou com filme plástico, aquele mais grosso, enrolar bastante, e utilizar 1/4 de pastilha por 10 melgueiras, 5 sobreirinhos ou 6 melgueirões, tá? E aí vai ter que estar sempre conferindo para ver se não tem nenhum rasgo no plástico, porque é gás. Você coloca a pastilha ali, fechou, tá? E esse gás vai ficar ali dentro, evitando a presença de traça e outros inimigos naturais, tá? E para utilizar os favos depois, também é só deixar fora ali, com boa ventilação, que o Gastoxin ele sai, ele evapora, vai embora e não tem problema algum utilizar esses favos novamente. E muitos me perguntaram sobre a utilização do enxofre. Essa técnica ela era muito utilizada lá para trás, na apicultura antiga, inclusive, na Europa, né, nos Estados Unidos, mas eu vi um decréscimo do uso do enxofre, e possivelmente por algum tipo de resíduo, mas eu não estou afirmando aqui que deixa resíduo, tá? Eu sei que a gente usa enxofre, inclusive, até para tentar combater varroa e até outros inimigos aí da colmeia. E seria até interessante testar contra o besouro, porque eu nunca vi, né? Não sei se vai funcionar, mas contra a traça eu sei que funciona. Mas a gente não tem ainda uma pesquisa científica comprovando se deixa resíduo ou não. Eu prefiro o álcool ou o Gastoxin. Ou, se for, ter que escolher algum produto. Mas, no meu caso, eu pego e derreto tudo e armazeno as melgueiras sem nenhum favo, só mesmo com os arames ali, com os quadros e sem absolutamente nada, tá? Realmente só para poder depois a lâmina de cera alveolada e oferecer cera boa para elas começarem a puxada novamente, que na africanizada é muito rápido em época de início de florada, contando com clima bom, florada boa, tá? Então é assim que eu faço, mas eu dei aqui várias sugestões de como vocês podem armazenar melgueiras e não perder os seus favos como eu perdia antigamente, tá? Não, a cera velha, Antônio, aquele quadro já escuro ou escurecendo, eu não recomendo armazenar, mas tem muitos apicultores que contestam essa minha orientação ou sugestão, porque eles falam que ao colocar o favo novo, né, o favo antigo já trabalhado, elas vão preencher mais rápido, um favo pronto, né? Ela vai colocar o mel mais rápido. Mas eu, sinceramente, eu não vi. Pode até colocar mais rápido. Mas aqui você pode fazer esse teste, gente. Se quiserem fazer o teste esse ano, né, a próxima safra aí que entrar, coloquem algumas o favo já puxado e nas outras a lâmina de cera. Depois, lá na frente,
vocês vão me dizer qual é que puxou mais rápido e qual foi a produtividade dos dois tipos de colmeia. Eu, para ser bem sincero, para mim pareceu a mesma coisa, tá? Pode ser impressão, porque eu nunca vi também trabalho científico comprovando isso, mas o que eu observei é que é a mesma coisa, só que eu tenho só vantagem com a cera, como eu falei. Fica muito mais fácil de desopercular para quem usa ainda o desoperculador, seja garfo, faca, etc. e tal, fica muito mais fácil. A cera é de melhor qualidade, não vai quebrar dente de garfo desoperculador. Sempre vai ser, na maioria das vezes, uma cera saudável, tá? Dificilmente essa cera vai trazer doenças, como um favo velho pode trazer, tá? Qual é a outra vantagem? Assim, ela puxa muito mais rápido, né? E outra, eu vi uma diminuição de besouros, porque a parede dos alvéolos é mais fina também e ela tem uma certa dificuldade, tá? Guardar cera... sim. Você pode guardar da seguinte maneira, foi excelente sua pergunta, tá? Como eu guardo, eu devo estar, não sei quantos quilos agora eu tenho de cera bruta guardada. Pouco antes de começar a safra, eu vou aqui num grande amigo nosso aqui, que troca a cera para gente, e troco por lâmina. E o excedente de cera, ó, a procura por cera vocês não têm noção, parece que a pessoa procura mais do que mel, tá? E então, assim, vale muito a pena, para mim, essas vantagens do que você entrar com favo já puxado, que eu não vi grandes vantagens. E ainda eu tenho receio de estar contribuindo para a proliferação aí do besouro e de traça e outros tipos de enfermidades que podem ser trazidas aí pela cera velha, tá? Então, por isso que eu não gosto muito de utilizar, a não ser assim, nas colmeias que a gente tem favo já escuro, mas são colmeias que são matrizes para fornecimento de larvas para produzir rainha. Aí eu gosto de trabalhar com favo mais escuro, até para dar uma firmeza ali na pinça e até melhorar a visão, mas para a produção de mel, inclusive para você ter um mel de melhor qualidade, é a cera nova. Isso tem, de fato, estudos que provam que o favo velho ele dá sabor, ele altera o sabor original do mel que veio da florada, tá? Então, eu prefiro trabalhar com um melzinho bem do jeito que ele saiu, colher e experimentar. É show de bola. Levar a cera de boa qualidade, eu filtro eu filtro duas vezes. A hora que sai derretedor, uma cera um pouco maior, com a malha um pouco maior, e depois eu passo uma peneirinha bem fininha junto com uma meia calça de mulher. Acho que um dia eu vou mostrar, eu vou tentar gravar para mostrar um dia para vocês, tá? Eu passo a cera derretida dentro da meia calça, aí ela fica um espetáculo de limpa, né? E assim que eu gosto de entregar para trocar. Dá uma dó danada, rapaz, porque a cera fica linda, 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 mas a gente precisa. E o excedente eu tenho comercializado com quem trabalha com laço, com couro, para passar a cera no laço, né, de clube do laço, etc. E também para quem faz artesanato e até aquele conindu para limpeza do ouvido. O pessoal utiliza cera de abelha mesmo, então eu acho bacana aquilo. E é um comércio bem interessante, com valor interessante na cera bruta. E é uma oportunidade diante aí dos desafios que a apicultura apresenta de vez em quando, né? Até quando deixar as melgueiras com alimentos na entre-safra? Olha, eu faço a seguinte questão. Eu deixo um ninho e um sobreninho como câmara de cria entrando na entre-safra. O enxame entra bombando na entre-safra, mas sem melgueira. Eu chamo de câmara de cria. Agora, se você trabalha só com um ninho só, eu deixarei de 1 a 2 melgueiras com alimento, tá? Que equivale a um sobreninho. E aí, 60 dias antes de iniciar a florada, você pode até recolher esse mel e colocar a lâmina de cera, tá? Mas não alimente se tiver mel nas melgueiras, tá? No Rio Grande do Sul, cera alveolada pode ficar armazenada de um ano para o outro. Eu encontrei uma cera bruta, gente, enterrada. O cara tinha esquecido, largou, falou que eu podia levar porque aquilo estava podre. Eu lavei, limpei, derreti, realmente estava com um cheiro mais forte já,
mas misturei com uma parte dela para 3 da cera boa e derreti no mesmo recipiente. Perfeito, ganhei cera pra caramba. Então, e era cera bruta aí, ó. Ficou armazenada no chão, no solo, na terra mesmo, tá? Adquirindo aquele cheiro meio forte, meio quase podre, mas deu para recuperar aí, ó. Então, não, cera bruta dá para armazenar por muito tempo. Se deu alguma tracinha por fora, tá? É só lavar e tá feito. É bom filtrar naquele tecido usado para espremer o queijo, a cera. Nunca passei por tecido, porque a cera vai ficando fria e aí vai grudando no tecido. Mas muita gente passa em tecido mais fino. Por exemplo, eu passo na meia calça, acho fantástico. E aí você, na meia calça mesmo, na parte do pé, tá? Aí eu coloco num outro cone, que é um filtro metálico, eu acho que é para chá, se não me engano, que eu comprei no mercado. Eu não entendo muito de utensílio doméstico, mas acho que é um filtro cônico, assim, acho que é de inox ou não, mas é para filtrar chá. E aí eu coloquei a meia calça, eu vesti e deixei a parte do pé para baixo. Então, primeiro entra no filtro cônico ali de metal, a hora que sai do metal já pega a meia calça. Aí vai caindo, forma uma pelota de sujeira dentro da meia calça, que assim que terminar o processo, eu viro do avesso e retiro aquela pelota de sujeira já seca e fria. É fantástico. Mas pode usar tecido fino, sim, não tem problema nenhum. Como limpar bem os quadros velhos para colocação da cera nova? Olha, o seu Levi, eu gosto muito do método dele. Ele tem um panelão grande, assim, com água, esquenta aquela água até o ponto de quase praticamente ferver, aí ele coloca de novo no ponto de fogo baixo e mergulha os quadros na água. Sai tudo bem limpinho e rápido. Aquela cera que ficou, você pega e joga na peneira para poder filtrar, e aí você tem o queijão de cera bruta, tá? E para mim é uma maneira bem fácil. No caso de um derretedor, num outro derretedor, aí tem uma ferramenta que você pode fazer ou comprar, que você raspa ali a fresta onde você encaixa a cera. Tem outro nome, não é fresta, né? Mas ali, coloca na fresta, aí você passa assim, como se fosse uma chave mesmo, um gancho, e raspou, beleza, tá feito. Volto a repetir aqui, ó, se os outros quadros não estiverem cobertos de abelha, você até retira e coloca uma lâmina só. Quando ela puxar 80% dessa lâmina, aí sim você pode colocar outra. Essa é a minha recomendação. Quando usar o poncho como divisória, o que é melhor para o espaço não ocupado? Deixar vazio ou quadros com lâmina? Ivamar, eu gosto de deixar vazio, tá? O Décio também, que trabalha com bastante a questão do poncho aí no Rio Grande do Sul, ele também deixa vazio, mas lâmina, não sei, elas iam ficar preocupadas, né, em cuidar. E é por isso que eu não utilizo, eu deixo só o que ela está realmente cobrindo de abelha os quadros. Então, só deixo quadros que elas estão cobrindo, mesmo que seja de lâmina de cera. Se for lâmina, às vezes ela não cobre naquele primeiro dia, mas ela vai cobrir em seguida. No resto ali, eu deixo realmente sem quadro, tá? É normal as abelhas deixarem pólen operculado? O que acontece é que às vezes é o seguinte, ela não opercula pólen, esse é fato. Mas se o pólen tiver operculado, é porque ela colocou o pólen e teve uma entrada muito forte de néctar e ela não tinha mais espaço para botar, ela joga o mel em cima e vai puxando um pouquinho mais o favo, um pouquinho assim, ó, e cria uma camada de mel em cima do pólen e aí opercula, tá? Várias vezes eu vi em caixas assim que não deram espaço a tempo, e aí o mel já estava, alguns favos operculados, a pessoa deixou esse favo lá, e a hora que ela entrou mais néctar, elas construíram um segundo favo por cima, uma segunda capa de opérculo por cima daquele mel que estava operculado. Então é bem interessante, tá?